começando mais conteúdo aqui no canal, Ser Minha Paixão, a gente vai lá, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente no Kawaii, no Instagram, sempre tem conteúdo aí pra você ficar bem informado, tudo que acontece aí no Clube de Arte Brasil. Ressaltando, o CRB joga só na próxima quarta, dia 21, né, contra a equipe do Ituano, no estádio Rei Pelé, partida programada às 19 horas, jogo importante, né, com certeza. E trazer aqui, galera, uma entrevista aqui na NN Play, né, do analista de desempenho do Clube de Arte Brasil, Vitor, né, veja aí um programa aí do Futebol Show. Forte abraço, tamo junto. Vitor, seja bem-vindo aqui à NNFM e também aqui ao NN Play. A gente, todos os nossos comentaristas, Viderlan tá com a gente também, direto da capital alagoana, vai fazer pergunta para você também, todos aqui. Mas a primeira pergunta é essa: você que é arapiraquense, antes de ser analista de desempenho, você também foi auxiliar, não é isso? E começou onde? Aqui no Alvinegro Arapiraquense, não é isso? Isso, Tony, boa noite. Boa noite, pessoal aqui da bancada, aos ouvintes, aos telespectadores também. Eu comecei aqui no ASA como auxiliar de preparação física, na verdade, né? Em 2016 foi onde eu comecei, foi o clube que me abriu as portas lá atrás, e daí em diante ainda passei 4 anos no ASA. E depois foi quando eu fui pro Sergipe e depois pro CRB. Ô Vitor, deixa eu abraçar você, boa noite, parabéns pelo... Pode levantar, parabéns pelo rapaz, trabalho tá que você desempenha aqui no ASA, desempenhou lá no Sergipe muito bem. Tanto é que o credenciou está hoje em uma grande equipe do futebol nordestino, que é o CRB. Eu disse aqui em off, torço para que o CRB chegue, alcance seu objetivo, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas hoje a gente observa, hoje não, já há algum tempo, a importância do analista de desempenho numa equipe de futebol profissional. Queria que você falasse um pouco dessa importância, do seu contato agora com o novo treinador, o Daniel Paulista, que tem treinador que não gosta muito de ouvir, né? Outros já senta com todo mundo, ouve e tal. É assim que funciona lá no CRB? Boa noite. Boa noite, Clevânio. Hoje quando eu cheguei ao clube, na verdade, em 2021, no início da gestão do Mário, a gente tinha um analista lá, que era o Gabriel, que também é de Arapiraca, também trabalhou no ASA. Eu cheguei na época para fazer análise de mercado e ele fazia análise de desempenho, né? E aí o Gabriel saiu, foi pro Atlético Goianiense, eu toquei o departamento e hoje a gente conseguiu encorpar. Trouxemos o Gabriel de volta no passado e hoje o departamento de inteligência do clube conta com 5 analistas. Somos em 2 no profissional sêniors, eu e o Gabriel. Temos 2 júniors que tomam conta da base, que é o Matheus e o Caio, e temos também um só pro mercado, que é o Felipe Calheiros. Então o departamento CRB hoje conta com esses 5 analistas. A gente fez de tudo para que a gente pudesse integrar o departamento, então tanto o desempenho quanto o mercado trabalham na mesma sala. Os meninos da base têm total acesso à sala também, para que nós, enquanto analistas da categoria profissional, possamos conhecer os atletas da base mais perto também, para que numa potencial promoção de um dos meninos a gente conheça mais as características deles. E também para que os meninos da base, os analistas da base, comecem a ganhar mais corpo, para que, se for o caso, a própria análise do clube faça a promoção dos meninos. Então a gente trabalha integrado. Fizemos integração também com a comissão técnica do 20 e do 17. Hoje a comissão técnica do 20, o professor William Sander, e do 17, o Carlão. Também existe esse contato direto com o departamento profissional. E falando diretamente do Daniel, a gente trabalhou juntos, acho que 6 meses ano passado, né? Não só o Daniel, como a comissão dele. Inclusive o preparador físico é o Rodolfo, que foi fisiologista do ASA durante 2 anos. Rodolfo Oliveira, 2015, 2016. Então assim, pra mim foi muito fácil. Tanto na primeira chegada deles, principalmente pelo meu contato com o Mancha, né? Com o Rodolfo. Quanto agora com esse retorno, porque eu criei um vínculo com o Daniel Cerqueira, que é o auxiliar dele. O Mancha também. E assim, o Daniel é uma pessoa que escuta muito. Obviamente, a responsabilidade é dele, então a última palavra sempre vai ser dele, mas é uma pessoa que escuta muito, ouve muito o que eu e o Gabriel temos a passar. As reuniões táticas envolvem eu e o Gabriel também, para que a gente tome decisões em conjuntos, desde a observação do adversário, como também como a gente vai montar a estratégia para aquele adversário. Então hoje nós revezamos o adversário, o Gabriel faz um, eu faço o outro, a gente fala assim. Quem não faz, assiste o material do outro. A gente debate as nossas ideias antes de ir para a reunião tática, e na reunião tática a gente expõe as ideias lá e buscamos sempre chegar num consenso para que a gente monte a estratégia para aquela partida. Isso é crucial na montagem da equipe. Vocês como analistas assistirem, por exemplo, um tape do adversário, porque essas informações elas são passadas direto para o treinador e a partir daí ele vai montar o time
para o jogo? É assim, basicamente numa linguagem mais fácil que a galera possa entender, né? Isso, a gente assistia em média, 3 jogos do adversário. Mas às vezes a gente assiste até mais se a gente tiver algum tipo de dúvida em relação à formação. Às vezes o adversário em um dos jogos fez 3 zagueiros. A gente vê um jogo mais pra trás pra ver como é que ele montou, como é que ele se portou, 3 ou 2 zagueiros. Como ele jogou com 3 zagueiros. Às vezes ele faz alguma modificação durante o jogo, bota uma linha de 3, ou tira uma linha de 3 e bota uma linha de 2. A gente vai mais a fundo. E aí tem outras variáveis também, né? A bola parada a gente vai estudar, 4, 5 jogos geralmente. Provável escalação da equipe e o que pode mudar com essas características dos atletas que entram ou saem da equipe. Basicamente isso. É um trabalho que leva de 2 a 3 dias por jogo e por isso a necessidade de ter mais de um também. Semana passada a gente teve 3 jogos em 6 dias. Então, enquanto um tava fazendo um, o outro já tava fazendo o outro, porque passou um adversário, no máximo 24 horas depois a gente já tem que estar entregando o outro adversário para poder montar e ir pro jogo. E aí, quem fez o adversário anterior faz o pós-jogo também, para que a gente debata o pós-jogo também com a comissão. Vitor, boa noite. Você falou um ponto que eu ia perguntar. Eu fiz o jogo contra o Guarani, assisti o jogo contra... Não fiz, o pessoal lá de Maceió fez o jogo contra o Mirassol e eu fiz o jogo contra o Ceará. Inclusive a gente conversava e eu até pontuei com você que aquela formação contra o Guarani foi uma formação pontual com 3 zagueiros. Para a sequência contra Mirassol e contra o Ceará, houve, lógico, a conversa, mas também interferência do setor de análise para mostrar para o Daniel como é que o Mirassol se portava. Inclusive, um dos pontos que eu achei interessante contra o Ceará foi o Valora, não como mais segundo volante, mas ficando mais perto do Chay para o Chay não ter essa liberdade. Então, vocês também interferiram junto, logicamente, com a conversa com o Daniel? Bom, André, eu não chamaria de interferência, até para essa palavra não ser um pouco pejorativa, digamos assim. A gente tem que ter muito cuidado, no meu caso, né, de usar esse termo. Mas sempre que a gente vê alguma coisa que a gente acha que pode agregar, a gente tem a liberdade de chegar no Daniel e conversar. No jogo do Mirassol, no jogo do Guarani, a gente usou o Lucas como se, por exemplo, o Alisson fazia na ponte, o Ramiro fez em alguns jogos também. Ele é um volante no tripé, porém ele meio que vira um extremo na organização ofensiva, desculpa. Então, assim, a gente não interfere, mas a gente conversa. Como eu disse, o primeiro contato geralmente sou eu e o Gabriel. A gente assiste o jogo, tá o debate, e aí a gente chega pra comissão e dá as nossas indicações, né? Essa situação do Lucas, preferencialmente, partiu do Daniel Cerqueira, que é o auxiliar dele. A gente debateu e achou que naquele momento seria o ideal. Um outro ponto é o Juninho. O Juninho é um atleta que ele sempre gosta de jogar de frente, porque ele tem um chute também como uma arma, uma característica, né? Ele gosta muito daquela zona de funil ali, de zona de rebote. Então a gente, em alguns momentos, usa ele dessa forma também. E aí, lógico, vai variar muito em relação ao adversário por conta do que a gente vai encontrar do outro lado, né? Como é que a gente deve usar ele para enfrentar o adversário que seja. Sem falsa modéstia também, que investe muito no departamento de análise. O presidente sempre exigiu, isso aí a gente fala em relação à diretoria, que os departamentos fossem potencializados. E o caso da análise é um ponto assim. Então hoje, talvez a gente não tenha tanta dificuldade, principalmente na Série B, porque primeiro, todo mundo se conhece. Basicamente, se a gente for olhar os 20 elencos, os atletas só rodam entre os clubes. É muito raro que exista um elenco que seja muito diferente daquilo ali. Se você pode olhar elenco por elenco, a gente vai ver. A maioria dos atletas que estão nos elencos desse ano eram os atletas dos elencos do ano passado também. E o CRB hoje tem esses princípios de investir na análise, né? Então, assim, os softwares de banco de dados, a troca de informações, às vezes até a gente precisa ver algum jogo, os caras também aproximam e fazem com que a gente vá. Então, assim, hoje, obviamente, tem a questão do conhecimento, mas em relação a ferramentas, o CRB dispõe de muita coisa justamente porque o presidente Mário, o executivo Thiago também, o Tomás, como o executivo de gestão, chamamos assim. Eles acreditam muito na análise de desempenho em si e nos dão essa responsabilidade. A gente tem total respaldo da diretoria. Não à toa, a gente também participa de algumas tomadas de decisão da diretoria, inclusive na montagem de elenco e escolha de algumas coisas. Então, assim, hoje é fácil trabalhar no CRB porque o clube acredita na análise de desempenho. E falando no jogo em si, que você falou do pré-jogo, durante o jogo hoje, quem faz
a gente chama de auxiliar 2, né? Que seria o que tá de cima. É o Gabriel, que é o outro nosso analista de desempenho. Então, hoje, a comunicação direta com o banco de reservas é feita por um analista. Então, a gente tem esse respaldo tanto da comissão técnica quanto da diretoria. O que mudou, o Vitor, da saída do Lose para a chegada do técnico Daniel Paulista no que se refere a ambiente no time do CRB? Não, o ambiente com o professor Humberto era muito bom também. O professor Humberto é um treinador que sabe dar leveza ao ambiente. Ele deixa as coisas muito leves, ele brinca, ele interage com todo mundo, respeita muito todo mundo. Então, assim, eu acho que em questão de ambiente não mudou muita coisa. O ambiente continua leve. A gente vê que, obviamente, algumas trocas acabam sempre elevando o autoestima de alguns atletas, que às vezes se sentem meio escanteados, que não é o caso. Eu não via como Tem fosse jogador o que se caso. sente mais à vontade em determinadas posições e tal. Às vezes também... A gente pode até citar mesmo o próprio João Paulo, né? Eu vi pelo menos no último... Mais solto, o cara, último jogo que a gente demais, veio, o João Paulo. Lousa, ele colocava mais ele enfiado pelas pontas. E mais para marcar. E mais para marcação. Já o João Paulo, agora com o Daniel Paulista, ele joga mais solto pra ali jogar. pelo meio, junto com o próprio o Júnior Valora. Tem essa diferença também, né? Isso, Vitor? Isso, o próprio Juninho, ano passado, já era um atleta que tinha trabalhado com o Daniel, então ele já conhece como o Daniel trabalha e também se sente à vontade com o Daniel, né? Então, assim, a gente vê essa potencialização do Juninho, talvez muito em referência ao atleta se sentir bem e estar confortável. Mas em relação ao ambiente, eu vivendo o dia a dia não vi mudança, não. Viderlan tá com a gente também por aqui, o Alan Jones. Tá espaço por aqui também para vocês. Aí o Vitor rapidinho. Tranquilo, Viderlan. Já encontrei o Vitor já várias vezes fazendo jogos nas categorias de base, né, ao lado do Matheusinho, lá nosso parceiro. E parabenizo pelo trabalho que é feito no CRB. Tem uma coisa muito bacana, viu, Vitor, que vocês fizeram no CRB, na equipe principal do CRB esse ano, coisa que há muitos anos nós encontrávamos uma certa resistência e dificuldade quando se falava de contratar jogadores que alcançaram uma posição de destaque por equipes de menor estrutura no Campeonato Alagoano. O CRB levou o Everson e levou o Tata Baiano, que, quando se coloca jogadores contratados assim, muito diferente do Alan James, porque era um atleta jovem. E o Tata Baiano já tem aí 26 anos. Eu queria que você trouxesse, né, esses elementos, né, que vocês observaram, além do desempenho desses dois atletas que tiram a camisa do Coruripe, para chegar à conclusão, juntamente com a comissão técnica, de que eles tinham perfil para poder ajudar a equipe do CRB na sequência da Série B essa temporada. Vidana, boa noite. Como eu falei, o presidente Mário é um presidente que acredita muito em análise de desempenho e acredita muito em categoria de base. Então, por isso também a gente integrou o departamento, para que o departamento de base estivesse mais próximo da gente e a gente pudesse ter essas referências ao conversar com o presidente Mário. O Everson, falando especificamente dele, né, é um atleta, é um centroavante com potencial físico que a gente vê que existe. E é novo, né? Ele tem 21 anos, 22. Então, assim, o que a gente viu no Everson, e sendo mais específico, é que ele tem uma margem de evolução. Estando ali integrado ao grupo hoje, ele obviamente vai conseguir evoluir por conta das referências que ele tem ali. Ele tem, por exemplo, o Anselmo Ramon para ser a referência dele ali no dia a dia, nos treinamentos e tudo mais. E é um atleta que pode virar um ativo do clube, né? Aliás, é um ativo do clube hoje e que pode render frutos pro clube lá na frente. Então, quando a gente faz esse tipo de aposta, digamos assim, é muito voltado a que em algum momento a gente consiga tornar aquele atleta rentável ao CRB. E então, além da parte competitiva, o presidente, a diretoria visa muito que o clube vire e se torne rentável. Não à toa, a gente trabalha a categoria de base e sempre a gente tá tendo talvez não a obrigação para não jogar um peso nos meninos, mas a gente sempre tem que ter atletas da base no profissional para que a gente tente potencializar esses meninos. Hoje acho que tem 3 ou 4 da categoria de base totalmente integrados ao profissional para que eles ganhem aquela caixa que a gente chama e lá na frente possam ajudar o clube.